Primeiro, na cruz, todos morrem. Sabe quem é que abandonou Jesus na morte dele? Até aqueles que diziam: obrigado, mestre, muito obrigado, o Senhor transformou minha vida. Obrigado por sua dedicação de horas e horas e dias, por dedicar sua vida a nos ensinar, Senhor. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, a Salomé, que é a tia, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ou melhor, Maria a mãe, Maria a tia e Maria Madalena, Delta Marias. Duas são familiares. Eu sempre digo que amar familiar é obrigação, é amor biológico compulsório. Não tem muito valor. É tua obrigação. Eu quero ver amar além do DNA. Sabe qual é a única pessoa que não precisava estar aqui? A mãe dele está ali, a mãe, gente. É claro, a mãe, óbvio. Quando eu morrer, minha mãe vai estar lá, é óbvio. É óbvio. Quando minha mãe morrer, eu vou estar lá também. É o mínimo. Eu revelei a vocês que uma pessoa demorava 1 semana e até 40 dias para morrer na cruz. Por isso que Jesus entregou o Espírito para morrer antes, para poder usar o corpo depois. Geralmente as pessoas morriam crucificadas, comidas pelos animais selvagens. Geralmente elas morriam por infecção, depois de 30 dias, 20 dias, de dor, sem comida. Às vezes as pessoas iam lá, davam um pouquinho de água e ficavam morrendo aos poucos. Tem ideia o quanto era lamentável estar ali? E a única pessoa que estava ali, que não precisava estar, era ela. Amava ou não amava? Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. A mãe e a tia é amor compulsório. Mas ela estava lá para ungir o corpo dele. De novo! Tem uma música ex que diz assim, ó: no mal e no bem confiarei também. Deu para ungir ou não? Não deu. O mais incrível é que os evangelhos vão fazer outra lambança. Você acredita? Lá vem mais lambança dos evangelhos. Olha o que diz aqui, ó. No primeiro dia da semana, bem cedo ao nascer do sol, ela se dirigiu ao sepulcro. Quem removerá para nós a pedra? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido. Mas aí eu abro aqui, ó. Depois do sábado, tendo começado a primeira semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Aqui já disse que foram 2, não foram 3. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra, e assentou sobre ela. Sua aparência com um relâmpago, e suas vestes como uma branca de neve. Ué, tá vendo a lambança dos evangelhos? João diz que eram 3, Mateus diz que eram 2. João diz que elas foram lá e já estava removida. Mateus diz que o anjo desceu e removeu na frente delas. Elas fizeram... Quem entendeu? Você está vendo o problema dos evangelhos? Isso que dá a escrever depois de 40 anos, né? Estando, versículo 3, lê comigo, em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão,
Ele era fariseu, rico, e ele era o... Que incrível, né? Eis o ex-leproso com o leproso. Não é interessante isso? Esse encontro. Agora veja, eu vou anunciar a vocês o Evangelho de Maria Madalena. E tem alguém que está pensando assim: apócrifo. Nem preciso ir para apócrifo com linguagem divergente. Lê comigo ali embaixo, versículo 7, a parte onde eu retangulei. Os pobres vocês podem ajudar sempre, a mim nem sempre vocês terão. Eles não entendiam isso, mas quem entendia isso? Maria Madalena. Ela fez o que pôde. Quem? Maria Madalena. Derrubou o perfume em meu corpo antecipadamente. Esse ela fez o que pôde no original fez o seu melhor. Preparando o meu corpo para o sepultamento. Só ela tinha essa visão. Aí ela olha, Jesus olha para a cara do Simão, fariseu mal intencionado, para a cara do Judas, que foi humilhado em público, e diz: eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Essa revelação aqui, é a revelação de como o corpo humano foi construído com as letras do seu nome. Aonde Adão é a nossa consciência e Eva é o nosso corpo, que realiza a consciência, que materializa a consciência, que faz, porque é a consciência que projeta o corpo. Por isso que o Espírito de Deus está na igreja e age hoje espiritualmente através do corpo. Abre lá para ele. Percebe? Mas olha só essa mulher. Enquanto chorava, curvou-se para olhar. 2 anjos vestidos apareceram. Onde estava o corpo? Eu vim ungir, e aí? Cadê o corpo? Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor. Ela sabia que ele iria ressuscitar, ela sabia. Porém, humana, pensou: e agora? Como vai ressuscitar se eu roubar o corpo? Ela estava fragilizada. Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Disse ele. Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora. Eu revelei na Bíblia original Codex essa passagem. Vou explicar. Ela chega para ungir. Quando ela entra, o sepulcro tem que descer uma escadinha. Quando ela entra, ela vê a pedra removida. Meu Deus, removeram aquela pedra pesada. Quando ela entra, vê que não tem nada, só o lençol dobradinho, porque Jesus é muito caprichoso. Ela coloca um guento do lado e começa a chorar. 2 homens aparecem na frente dela de branco. Não eram anjos com asinhas, são homens. Esses homens aparecem e começam a falar com ela. E ela tenta entender, discute com eles. Ela está bem fragilizada, destruída emocionalmente. Ela se levanta com dificuldade, um pouquinho de esperança. Nem ela consegue perceber que aqueles 2 homens apareceram assim do nada. Ela pensou: 2 homens de branco que entraram aqui enquanto eu chorava. Dizer, tanta lágrima, você sabe que quando a pessoa chora demais, ela não enxerga mais, né? Quando ela subiu a escadinha de novo, os anjos não estavam mais ali. Mas ela nem percebeu. Quando ela saiu, ela viu um homem, por certo, com um capuz na frente, não mostrava o rosto, com outro tipo de roupa, uma voz diferente, talvez a impostação da voz. Engraçado, eu revelei isso na Bíblia original Codex. Quem são os anjos? Quem são os anjos? 2 homens aqui, de repente 2 homens somem e aparece Jesus. Cadê os 2 homens? Agora é Jesus. A manifestação não importa.
As teofanias são ufológicas, você me entende? Nisso ela se voltou e viu aquele homem em pé. Mas ela estava chorando. E o homem disse: mulher, que está chorando? E você está procurando? Olha o amor dele por ela! Caramba! Alguém pode me ajudar a fazer esse final? Eu sei que está tarde, mas eu estou acabando. Alguém pode me ajudar a fazer esse final? Caramba! Olha o amor dele por ela. Exatamente como ele perguntou antes, quando ela chorava por Lázaro. Exatamente quando Jesus chorou. Só que os evangélicos não sabem por que naquele menor versículo da Bíblia Jesus chorou. Jesus chorou por ela. Provei hoje aqui. Não, Hudson, não. Ele sabia, tem um discurso antes que prova que ela sabia. Ela só não sabia como. Presta atenção, gente. Foco. Vocês têm uns espíritos contrários ao entendimento. Vocês perdem o momento mais importante. Incrível, né? Como a consciência não consegue estar junto na mesma vibração. Vem comigo. Se permita. Sabe? Neutraliza um pouco a razão. Desarma. Baixa a guarda, meu. Baixa a guarda. Ei! Olha a linguagem dele. Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Agora ele voltou com a voz. Por certo, era um Maria tão específico, tão íntimo, tão peculiar, que bastou dizer Maria. Não tinha sobrenome na época, ele não chamava de Maria Madalena como nós chamamos hoje. Nós chamamos por causa do registro histórico. Maria era o nome de muita gente, mas era um Maria, era uma entonação de Maria. Poxa, você pode chamar muita Maria, né? A tia dele é Maria, a mãe dele é Maria, só tem Maria para tudo quanto ela Maria. Olha lá o Abner dizendo mentira isso aí, tá vendo? Não, eu estou falando dessa mudança da filosofia, que isso aqui é o maior confronto ao sistema religioso da história. Se vocês querem vir comigo para ser cristão de verdade e confrontar o sistema na raiz, é começar a falar de Maria Madalena. Vou dizer uma coisa para você, você fala de Jesus original é um problema, mas tu tá ali. Mas se tu falar de Maria Madalena, eu vos convoco. Quem viu que eu mudei o nome de todas as redes sociais do canal para Jesus original e coloquei um Jesus negro? Quem viu? Pois eu quero colocar Jesus junto com Maria Madalena. Se preparem. Jesus lhe disse: Maria. Naquela hora ela se voltou para ele e exclamou em aramaico. Olha a linguagem íntima dos dois. Raboni. Que não é professor. Raboni é mestre dos mestres. Não é Rabi, é Raboni. É o professor dos professores. Jesus disse para ela: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Quem entendeu que ela já estava agarrando ele? Não me segure. Ela já pegou ele. Você tem ideia? Agarrou ele. Alguém consegue fazer a entonação aí? Maria. E alguém consegue fazer a entonação? Raboni. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai, o Criador. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Maria Madalena é mais importante que Pedro, Tiago. É o óbvio. Por que Jesus apareceu para ela primeiro? Porque ela estava lá na cruz. Enquanto Pedro
Estava lá com medo, usando estratégias para ficar perto do tribunal, negando Jesus. Vocês sabem por quê? Eu revelei que não é bem assim, mas mesmo que não era negar, mas eram estratégias de medo. Medo de perder a vida. Você está entendendo? Medo de perder a vida. E Tiago e João, cadê? João é aquele que via Jesus de longe. Eu mostrei aqui. Foi o único que ficou vendo Jesus de longe. Tiago não estava lá. E João foi aquele que, por conhecer algumas pessoas que trabalhavam no tribunal, ajudou Pedro a ficar lá. Mas na hora da morte mesmo, ó, você pensa o que? Jesus é quem? Ele é o justo. Ele sabia que de todos aqueles era a única que amava ele de verdade. Eu desafio todos vocês que estão me chamando de herege. Eu desafio todos os pastores que estão me ouvindo agora, todos os padres, todos os rabinos, todos os religiosos e teólogos. Eu desafio vocês me mostrarem na Bíblia alguém que ama mais Jesus que Maria Madalena. Eu desafio. A Francisca está dizendo, um filme com Jesus original. Já pensou se nós tivéssemos milhões de reais para fazer um filme assim? Meu Deus, nem me fala. Quem sabe, né? Alguém da Netflix lá nos assiste. A gente só manda o enredo, eles fazem. Meu Deus. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas ela estava na cruz. Ela foi ungir o corpo dele. E por isso ela merece, como ninguém, ser a primeira a saber, a primeira a vê-lo e a primeira a anunciar. Portanto, uma apóstola. Apóstolo no original é enviado para ensinar, para transmitir, para anunciar. Marcos 16. Jesus ressuscitou e apareceu primeiramente a quem? Maria Madalena, da qual tinha liberto daqueles 7 demônios. 7 no original é muitos. Você que está me chamando aí de herege, vou te fazer só uma pergunta. Você sabia que Maria Madalena é chamada de a prostituta pela Igreja Católica e pelos evangélicos? Você sabia que de cada 10 pares e 10 pastores, 9 dizem que ela era pecadora e prostituta? Por que será, se a Bíblia não diz isso? Por que será que maculam tanto a imagem dela? Por quê? Por que tanto interesse em denegri-la? Por quê? Por que a igreja põe ela como prostituta? Fala aí. E será que eles querem esconder? Lucas 24. E eram. Quem vem primeiro? Quem sempre vem citado primeiro? Maria Madalena e Joana, uma das mulheres importantes da casa de Herodes, que sustentava o trabalho de Jesus, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Quem é que estava ensinando os apóstolos, agora mestres enviados aí, os discípulos, que foram alunos durante 3 anos? Quem é que estava dando aula? Jesus é muito justo, né? Se elas bancaram toda a minha vida, que eu comi, o que eu bebi, o que eu vesti, as minhas viagens. Se Maria Madalena foi a mulher que mais me amou, em todos os momentos, no bem e no mal, quando eu estava sozinha, ela estava comigo. Nos momentos mais difíceis, ela estava comigo. Quando ninguém me entendia, ela estava comigo. Ela me amava. Então, ela vai anunciar, ela vai ser a primeira a saber. Ela. Responda para mim. Por que Jesus escolheu Maria Madalena primeiro? E por que Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando vão citar, colocam ela primeiro? Por quê? Lucas, quando foi escrever Macelerim,
Assunção de Jesus. Tendo dito isto, uma manifestação ufológica que diz nuvem na Bíblia, na linguagem poética, encobriu da vista deles. Jesus subiu, desapareceu, foi. Aí no versículo 14, para encerrar essa grande septologia histórica, para mudar o ex para sempre, todos eles se reuniam sempre em oração. Com quem? Com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Eu só tenho um problema. Nos originais aqui é inclusive Maria, vírgula, a mãe de Jesus. Não tinha vírgula. O original não tem vírgula. Tá entendendo? Eles escreviam tudo em letra maiúscula ou minúscula e tudo junto. Era difícil. Quando encontra o pergaminho para discernir aquilo ali, é um problema, é um emblema. É um imbróglio. Agora, dá uma olhada aí. Tem duas interpretações aqui, com as mulheres, que já inclui Maria Madalena. Mas aí, inclusive Maria, a mãe de Jesus. Essa é a primeira interpretação. A segunda, inclusive Maria, daí, vírgula, a mãe de Jesus e com os irmãos de Jesus. Você entendeu? Tem duas interpretações aqui. Agora, seja lá em qual das duas for, Maria Madalena está ali. Tanto é verdade que ele diz assim, ó, com as mulheres primeiro. Inclusive, lembrando, Maria. Mas precisa citar a mãe é óbvio. E com os irmãos de Jesus. Quem é que estava ali também na despedida? É óbvio, né? Na despedida dele para ir matéria. Em todos os momentos mais importantes da vida dele, ela estava lá. E eu encerro dizendo, ela é a maior referência para nós. Você, quando lê Mateus, você aprende. Yohanan Moshe, que é o discípulo de Pedro, você aprende. Quando você lê João, você aprende. Quando você lê Paulo mais tarde, você aprende. Você aprende com todos esses professores. Mas a desgraçada da religião, o desgraçado sistema religioso, professora Bárbara, o desgraçado sistema religioso, pega ela ali, Emerson por diante. O desgraçado do sistema religioso nunca nos ensinou a aprender com Maria Madalena. Você não tem uma referência feminina de professora na Bíblia. É puro machismo judaico-cristão islâmico. É Talibã. Aí ficam aí falando mal do Talibã. Olha para tua igreja, olha para tua casa, é Talibã. É igual. Não tem uma professora. Nós não encontramos uma professora na Bíblia. Nós encontramos a mais importante professora. Maria Madalena não é uma professora perdida que foi achada. Ela é mais importante do que Pedro, Tiago e João. Ela é a professora dos apóstolos, como está dizendo a Marli da Escola de Planalto. Se vocês querem hoje vencer o sistema religioso, falta-lhes uma coisa, Filosofia X, falta-lhes uma coisa, cristãos que me ouvem, e até os que não são cristãos. Falta honrar Maria Madalena. Se Maria Madalena começar a ser honrada no X, vou dizer uma coisa para vocês, até o feminismo vai passar vergonha. Porque o feminismo só existe porque Maria Madalena nunca foi revelada. Se vocês não me ouvirem hoje e não acrescentarem a imagem de Maria, escolhe a imagem de uma mulher, se imagine ser parecida com Maria Madalena e comece a divulgar todas as palavras dela, o amor dela, junto com Jesus.
Se vocês não fizerem isso, a minha parte eu fiz e farei. Eu lamento. Vocês serão como todos, escondendo a pessoa mais importante da vida, como todos fizeram. Vocês querem continuar escondendo? É só continuar como está. Quem aí quer ser ex comigo a partir de hoje? Agora imagina a gente morrer. Imagina quando morrermos. Essa mulher chorona, chamada Maria Madalena, se encontrando com Raquel, se encontrando com Maria do Carmo, Rosângela, Bárbara, Karine. Vocês estão entendendo ou não? O único grupo na história que deu o devido lugar de honra para ela. Entendeu isso, João? O único grupo na história. Aí você vem me dizer, mas por que agora? Porque alguém verdadeiramente amou o que está escrito, cada palavrinha, cada letrinha, e restaurou e trouxe o óbvio, o que sempre esteve ali. Aí você, pastor que está me ouvindo agora, diz assim: eu vou levar as verdades que o Aquilo ensina para a igreja. Ah, você vai levar? Me diga que igreja que permite ensinar o que eu estou ensinando hoje. Meu Deus do céu! Você sabe que ES foi latinizado, modernizado, substituindo o X. Todas as palavras que você encontra hoje que começam com ES, antes eram com EX. Por exemplo, escapamento, escape, que é de saída, ex. Agora vocês podem entender escola, mas agora vocês também podem entender esposa. Quem aí entendeu o que é uma esposa e um esposo? Não sabe ainda? Alguém que saiu dos seus pais para se unirem. Quem aí é esposa de Jesus? Maria Madalena é o símbolo da igreja. Sabia? Aí, desse lado de cá, vem um padre. A igreja foi fundada sobre Pedro, a pedra. Desse lado de cá, vem um evangélico que diz: não, Petra não é Pedro, Petrico, é pedrinha, pedregulho, pedregal de Pedro. Jesus é a rocha sólida, firme. Petra foi fundado sobre ele mesmo e não sobre Pedro, padre. E nós hoje vamos dizer: a igreja foi fundada sobre Petra. Petra é tanto a igreja quanto Cristo. Yod, Revav, Eva, a cabeça e o corpo. Por isso que tem essa briga entre católico e evangélico. Os dois discutem e os dois estão certos, ou estão meio certos. Porque sim, Jesus fundou sobre pedra, rocha, que é tanto Pedro quanto Cristo.
Sim, a inabalável rocha grande fixa é Cristo, o cabeça, o fundamento principal, 1 Coríntios 3,16. A base, a pedra angular, onde se fundamenta o edifício, Efésios 2. Presta atenção. Mas sobre o edifício será construída a rocha. Tanto é verdade que Pedro capítulo 2, o próprio Pedro que estava lá, eu não estava lá, você não estava lá, mas Pedro estava lá. Pedro nessa conversa estava lá. O padre não estava lá, o pastor não estava lá, o papa não estava lá, mas Pedro estava lá. E Pedro que estava lá, ele pode falar, sabe o que ele disse? Nós todos somos pedras sobre a pedra. Então, na verdade, existia uma pedra e outras pedras. E Maria Madalena é a primeira pedra sobre a pedra. Depois vem Pedro, outra pedra sobre a pedra. Depois vem eu e vem você, pedras sobre a pedra. E todos nós que não somos a pedra, somos pedras. De modo que o corpo é feito da pedra e das pedras. Da Petra e das Petros. E dá na mesma. Portanto, Deus é homem e mulher. Portanto, Deus é Verbo e Sofia. Portanto, Deus é Eva e é também Yod Adão. Somos pedras vivas, professor Paul. E ele é a pedra. A única diferença está na letra maiúscula e minúscula. Nós a pedra. Ele a pedra. E o detalhe é que Maria Madalena não vai ser venerada. Lá vem o pessoal dizer, olha, agora o Max agora é igual a Igreja Católica. Ou pior ainda, os católicos que vão começar a ver a imagem de Maria Madalena espalhada por todos os lados e vão dizer assim, olha lá, gostei da filosofia X, agora estão dando o lugar devido para Maria. Maria, mãe de Jesus, já teve o seu lugar. Agora está faltando o lugar de Maria Madalena, que a Igreja Católica nunca vai revelar. Sabe quem são? E o Heraldo, lembra da papisa? Sabe que eu falei nesse vídeo da papisa, que é 2014, 15, eu disse que o dia que fizessem isso acabou. Pois eu quero começar agora. Quero começar agora. Então, Maria é toda intuição, sensibilidade, emoção e feminilidade divina, representada nela. O que a Igreja Católica fez? Agora você entende. Agora você entende. Coloca Maria, sua mãe, no lugar dela. O que vocês vão ter que espalhar para todos os católicos? E é 1,5 bilhão de católicos, hein? Diga a eles a partir de hoje: a igreja mentiu colocando Maria, mãe, no lugar de Maria Madalena. O lugar é dela. E se vocês acham que o meu ensino acaba aqui, não. Daqui para frente eu vou mostrar a vocês o que vocês já deveriam ter visto. É só começar a estudar sobre Maria Madalena e você vai descobrir quem ela era.